Boa noite a todos, oficialmente, uma bela quinta-feira. Sempre uma honra, um privilégio encontrá-los para estudarmos juntos as obras da série psicológica da Joana de Ângeles. E antes de darmos continuidade ao sexto capítulo da obra Autodescobrimento, então hoje nós concluiremos esse sexto capítulo, eu gostaria só de convidá-los a um minuto de silêncio e introspecção, silenciando os pensamentos, silenciando as emoções perturbadoras, para que possamos nos levar em direção ao Altíssimo, agradecendo pelo dia, agradecendo pelas oportunidades de aprendizado, pelo convívio fraterno, e solicitando o amparo, a companhia e o esclarecimento, para que possamos sair um pouquinho melhores do que chegamos hoje. Que assim seja. Um sexto capítulo do livro Autodescobrimento, uma busca interior, uma grande imersão pela psique, falando sobre consciente, inconsciente, hábitos, realmente uma autodescoberta com o intuito de uma autotransformação. Então não é só um mero exercício intelectual, o exercício de curiosidade, é com um propósito muito claro, entendermos-nos para melhorarmos. E nós vamos em alguns concluir os próximos eixos do capítulo. Então, cada capítulo é dividido em eixos. Conversamos já sobre alguns eixos do capítulo 6, então já o iniciamos e agora nós vamos finalizar. O próximo eixo no capítulo 6 é intitulado Transtornos Comportamentais. Então, como de costume, nós vamos apresentar alguns parágrafos para nos ajudar no diálogo, na reflexão, associação de ideias. Sintam-se à vontade para participar. E, obviamente, nunca é demais reforçar, não substitui a leitura, né? Então, a leitura é muito mais ampla do que o que a gente traz. É impossível esgotarmos a obra. Então, o primeiro parágrafo deste eixo, transtornos comportamentais. Certamente, todos eles, os transtornos comportamentais, encontram um campo propício na fragilidade da personalidade que se desarmoniza, cedendo espaço mental a fixações negativas, obsessivo-compulsivas, fóbicas, depressivas, que se manifestam em formas neuróticas ou psiconeuróticas. Olha a ideia que interessante. Primeira perspectiva. Se os transtornos comportamentais, envolvendo todo o aspecto de personalidade, decorrem dessa falta de harmonia, quer dizer que naturalmente, manifestando a nossa harmonia, nós não temos transtornos comportamentais. Então, é um estado de desequilíbrio. É um estado, portanto, temporário. E, quem sabe, podemos diminuir esse tempo em que ficamos perdidos nos nossos transtornos comportamentais, retornando a esse equilíbrio psíquico muito sutil, extremamente delicado, harmonizando o nosso íntimo. Esse é o intuito. Oi. Por exemplo, assim, a gente poderia incluir ali pessoas que usam cargos altos, né? Porque ele tem todo o seu super massageado, Sim. pessoa, deputado, por exemplo, parece que são pessoas que cada vez se distanciam mais. Sim. A gente poderia ver, porque eu vejo assim, que a gente vê as pessoas do passado que trouxeram as primeiras informações sobre isso, né? Todos eles tinham uma série de cursos, mas um deles era a filosofia. Né? Sim, perfeito. Parece que a filosofia dá um certo equilíbrio no indivíduo, né? A filosofia é a base, né? Um estudo filosófico sério, obviamente. Sério. Então, a gente poderia colocar também essa questão da pessoa quando ela tem super. Sim, com certeza. Com certeza. Isso é o abuso de poder. E o relacionamento do ser humano com o poder é algo extremamente complexo. Geralmente, o que a gente estuda na dinâmica psíquica é que existe sempre um mecanismo compensatório entre o consciente e o inconsciente. Então, quanto mais a pessoa manifesta um exagerado valor de si mesmo, desmedido, irreal valor de si mesmo, abusando do poder, isso geralmente não é uma regra, que a gente precisaria ver o indivíduo, mas manifesta um sentimento ou uma sensação, isso já inconscientizada, de baixa autoestima. Então, quanto mais a pessoa não se reconhece digna de valor,
mais ela tem a tendência a abusar quando tem a oportunidade de exercer poder. Então, sim, é um transtorno de comportamento. Nós devemos buscar sempre esse equilíbrio. Sempre que a gente unilateraliza demais a psique, significa ali a manifestação de um sintoma. E a gente vai buscar a causa desse sintoma, ou a gênese desse sintoma no inconsciente. Com certeza o abuso de poder entra. E é muito comum, né? Não precisamos de alto cargo para abusar do poder. O oposto também? Também. Exatamente. Aí mostra uma perspectiva inconsciente contrária, compensatória. Uma ideia megalomaníaca de si mesmo. Muitas vezes a pessoa, até por medo de dar uma expressão a essa megalomania, né, acreditar-se no mundo inconsciente, ser grandioso, ele acaba se colocando submisso no mundo consciente. Então a dinâmica psíquica tem uma relação compensatória. Sempre esses extremos denotam desequilíbrio. E a gente precisa encontrar porquê dessas polaridades de desequilíbrio. Aí no próximo parágrafo vai falar do perispírito. Modela o organismo de que o espírito tem necessidade. Necessidade para quê? Se tem necessidade, é um para quê? Necessidade de desenvolver-se, aprimorar-se, alcançar esse estado original de equilíbrio que foi perdido. Equipando-o com os neurotransmissores cerebrais capazes de refletir os fenômenos resgate indispensáveis para o equilíbrio. Dessa forma, cada ser em desenvolvimento na Terra possui o corpo que lhe é necessário para a evolução. O que para nós é muito coerente, faz muito sentido. É um veículo necessário para a minha manifestação no mundo, nesse momento histórico psicológico, ou seja, do que eu preciso para o meu desenvolvimento. No dia a dia é muito difícil enxergar isso, né? É muito difícil perceber isso. A gente pode compreender intelectualmente, quando estudamos, na leitura, mas a vivência é mais importante. Reconhecer o nosso corpo como um templo, um santuário, algo sagrado, não com o propósito de exercer poder pela beleza, por exemplo, pela estética, mas sim como um compromisso mais nobre, um compromisso de desenvolvimento e aprimoramento do nosso psiquismo e, consequentemente, de nós mesmos, enquanto espíritos. Oi. Eu estava fazendo uma reportagem, falar com aqueles que estão estudando, tem alguma coisa além da genética. Sim. Então, Perfeito. tem um nome lá. Então, eles estão chegando... A epigenética? Epigenética? Isso. Então, eles estão mais próximos. Sim. Aquilo que eles não querem reconhecer como... Perfeito. A relação do psíquico com o material. Eles estão chegando nesse ponto ainda. Então, aí precisará de outro passo para alcançar outros entendimentos. Que hoje nós já temos no mundo mais abstrato, filosófico das ideias, mas não científico ainda. Mas agora a gente já estamos nos aproximando da interface do aparelho psíquico com o corpo. Pensamentos e sentimentos interagindo para a manifestação de situações genéticas. Então, há uma predisposição genética, mas a epigenética mostra que as circunstâncias celulares interferem na manifestação ou não daquele gene. Então, isso é realmente bastante interessante, muito bem colocado, e as pesquisas têm avançado bastante nessa direção. Então, e corrobora o que a gente vem conversando. Então, o nosso pensamento, o nosso sentimento, realmente o psiquismo, além de transcender o físico material, é imanente. Então, é uma relação de transcendência e imanência. Então, não existe mais aquela dicotomia, isso é algo muito complicado na filosofia, né? Que as pessoas, às vezes, têm só dois posicionamentos. Então, ou a dicotomia absoluta, corpo e alma, que remonta lá ao cartesianismo, ou então não há uma diferenciação mais, é só um epifenômeno. Não, nós temos o entendimento de que sim, há uma diferenciação entre alma e corpo, psiquismo e corpo, espírito e corpo, mas há uma integração de altíssima reciprocidade. E a preponderância é do espírito, da alma, do psíquico sobre o corpo. Geralmente a gente coloca todas essas dimensões, a sutileza, as diferenciações que a gente vai fazer entre psiquismo, alma, corpo. Então há conotações nas palavras, né? Mas para a gente entender o que não é material.
Se bem que o próprio material está em ressignificação no nosso tempo, né? O que é matéria. Já descobriu o que é espírito. Sim, temos um caminho pela frente ainda. Dessa forma, cada ser em desenvolvimento na Terra possui o corpo que lhe é necessário para a evolução, indispensável para o equilíbrio. Perfeito. Então, em transtornos comportamentais, né? Ademais, em face do nível de culpa, abrem-se as comportas da percepção e o paciente experimenta a captação de mensagens telepáticas dos adversários espirituais. Adversários, essa é uma palavra interessante, né? Inimigos, adversários. Então, o nível de culpa, o sentimento de culpa, abrindo as comportas para a percepção e captação de mensagens, e aí por via telepática, ou seja, não manifestação da linguagem, mas de pensamento a pensamento, de seres, outras mentes, pessoas, né? Que muitas vezes a gente até não percebe que é uma identidade, assim como nós encarnados. Imaginamos os desencarnados como uma coisa muito abstrata, muito fugaz, muito diferente, quase não humana. Mas só não estão com o invólucro carnal. Então, essa questão de comunicação telepática se dá entre nós aqui também, já está acontecendo, entre encarnados e entre desencarnados, e desencarnados e desencarnados e encarnados, porque isso se dá de mente a mente. Esse é o objetivo. Agora, que tipo de ligação, de captação, de troca de ideias, de intercâmbio psíquico está ocorrendo? E isso vai depender muito do meu estado emocional. E aí eu consigo perceber que tipo de pensamento, qual é o teor dos pensamentos que eu sustento. E obviamente isso vai me vincular a pessoas que estão nessa mesma vibração, nessa mesma frequência, nessa mesma intenção, nesse mesmo sentimento. E se eu estiver num estado não muito agradável, né, ou não muito positivo, de culpa, de tristeza, de mágoa, de ressentimento, além de vibrar com as pessoas que também estão nessa condição por outros motivos, eu posso proporcionar uma sensação falsa, mas agradável, a pessoas que não desejam o meu bem. E estabelecer um vínculo que não é necessariamente pela pessoa também estar numa situação de depressão, numa situação de angústia, de tristeza ou de culpa. Pode ser outra situação, mas aí já há uma intencionalidade em se comprazer com o meu sofrimento psíquico. Percebe? E isso acontece conosco também. Infelizmente, muitas vezes nós nos pegamos, nos flagramos, sentindo um certo deleite com o sofrimento alheio. E aí, dependendo do nível desse sofrimento, independente. Mas geralmente de quem a gente não gosta, né? Quem a gente gosta, quem a gente tem afinidade, nós estamos num estágio em que a gente sente compaixão. Não gostaríamos que a pessoa estivesse sofrendo. Mas aqueles que nos fizeram sofrer, que nos geraram mágoas, quando estão sofrendo, nós próprios ainda sentimos um certo deleite. Isso é um problema que a gente precisa trabalhar e perceber. Isso gera uma certa vinculação. E compromete, porque estimula, incentiva, ou dificulta, dependendo da perspectiva, a pessoa a superar esse estado de culpa, de dificuldade, de tristeza. Por isso, nada mais libertador do que o próprio perdão. O perdão que você dá a si mesmo, e caso o outro necessite, o perdão que você oferece ao outro pelas faltas dele, pelos equívocos, pelas dificuldades, pelos erros. O que não significa, como já foi dito, tornar-se submisso ou forçar uma convivência. Não é necessário. Então se eu perdoei, significa que eu vou voltar a conviver, permitir que as coisas aconteçam. Não, você só não vai ficar carregando o ressentimento, a mágoa e o deleite quando outra pessoa, nesse caso a pessoa que te fez mal, estiver sofrendo. Isso é um estado de libertação. Você não vai se vincular mais a isso. Então devemos tomar cuidado com essa captação de mensagens telepáticas. Porque sim, nós temos adversários espirituais e não só desencarnados. Então, isso aumenta-lhe o pânico íntimo. A pessoa que carrega o sentimento de culpa, quando ela constata o seu equívoco, percebe toda a dor que ela causou ao outro, todo estrago que ela fez, se ela carregar esse sentimento de culpa, ela pode ter um grande pânico íntimo. E o distúrbio mental em relação ao equilíbrio, a realidade objetiva. Perde o direcionamento da conduta
o discernimento claro, as medidas do racional e derrapa na alienação, que o afasta do processo mantenedor da experiência evolutiva. Nós podemos ver na Escritura Sagrada diversos exemplos, diversas citações, muitos casos referentes a isso. Pessoas que cometeram equilíbrio, vemos isso no jornal também, mas a gente pega mais na Escritura Sagrada para ficar um pouquinho mais distante da gente, né? Situações em que a culpa foi tão intensa que a pessoa optou por tirar a própria vida, não conseguindo enxergar uma oportunidade de reparação, vinculando-se a situações, a energias, vibrações e pensamentos que reforçavam, corroboravam essa autocomiseração, essa autopiedade, essa autohumilhação, infringindo inclusive a própria morte, a morte a si mesmo. Você pode citar como, por exemplo, Judas. Pedro teve um momento muito grande de arrependimento também. Ele teve um problema muito grande de arrependimento, mas ele tomou outra decisão. Paulo teve um momento muito grande de arrependimento também, profundíssimo, mas tomou outra decisão. Percebe? Porque não houve o carregar da culpa. Sim, há uma necessidade de reparação. Eu sinto essa necessidade de reparação, sinto-me em débito, não necessariamente com o outro também, mas principalmente com a minha própria consciência. Com agora a lucidez que eu adquiri, coloca-me em débito em relação aos meus princípios e aos valores que estou esposando hoje. Isso significa que eu preciso ir em direção à vida, à ação, à reparação, à transformação, não à morbidez da culpa e sentimentos cíclicos e auto-obsessivos de destruição, de desvalor, de autocomiseração, de autopiedade. A gente precisa quebrar esses grilhões. Só que aí o que a Joana coloca nesse parágrafo? Nós sempre temos companhia, sempre estamos acompanhados. Então, primeiro que nós precisamos prestar atenção nessa nossa dinâmica psíquica. E segundo, auxiliar, na medida do possível, que o outro também saia desse estado de morbidez, desse estado de auto-humilhação, autocomiseração, autopiedade, impotência. Não. Estimulá-lo a lançar-se à vida com o intuito de reparar aquilo que o está incomodando diante da própria consciência. Isso é um ato de caridade, profunda caridade. Lógico, por isso que a gente vai fazer a nossa parte, sempre estimulando, para não estar do outro lado. É muito difícil a gente reconhecer uma situação de perfeita neutralidade. Sabe aquela coisa realmente de lavar as mãos? É muito difícil isso. Se você não está fazendo bem, muito provavelmente você está fazendo mal. Não existe aquela questão, não, eu não tenho nada a ver, poderia eu trocar a história. Isso é só mais uma auto-enganação, é um argumento da nossa resistência que muito mais provavelmente disfarça uma covardia, uma pusilanimidade, do que de fato neutralidade. Futuramente, porque você vai ter uma oportunidade que você desperdiçou. A gente vê muito isso nos velórios, assim, né? Ah, podia ter feito mais. Sim, exatamente. Exatamente. E aí tem uma frase interessante que eu estava compartilhando com os alunos recentemente, acho que era do Diário de Anne Frank. Não sei se vocês já leram esse testemunho do Holocausto. Diário de Anne Frank. Ela conta num trecho que os mortos recebem mais flores do que os vivos, porque o arrependimento é maior que a gratidão. Porque o remorso é maior que a gratidão. Por isso que os mortos recebem muito mais flores do que os vivos. Você para pensar, realmente é interessante. Né? Os mortos, claro, vão de alguma forma apreciar aquele ato, mas por que não puderam apreciar em vida com mais frequência, né? E aí a gente deixar claro o nosso sentimento de gratidão, o nosso sentimento de respeito, de reciprocidade, de fraternidade, de apoio, pode contar comigo, eu estou aqui por você, vou te ajudar no que eu puder. Sentimento de... A presença, percebe? Porque aí depois você te falta. Que a pessoa está lá, não tem mais vida, todo mundo está presente. Exatamente. Então, mas porque é mais fácil. E a gente não percebe, porque o convívio é muito difícil. E aí o que a pessoa pensa? Ela fantasia um convívio perfeito. Se o convívio não for perfeito, gera-se um afastamento, ressentimento, em vez de resolver o conflito o mais rapidamente possível. Porque os conflitos vão surgir. Agora, como foi muito bem colocado, não depende de um só, depende de ambos. No caso de um núcleo familiar, depende de todos. Por isso, houve um conflito, houve um desentendimento. Às vezes as pessoas ficam anos sem dialogar. Ficam anos sem conversar. Mas aí a gente insiste
Não, não insiste. A gente persiste. Significa permitir que o espaço está aberto. Porque assim, ó, vocês joga a sementinha lá, Perfeito. mas chega um momento que até a gente lá. Sim, exato. Mas você joga a sementinha, às vezes a pessoa nem percebe que você jogou a Então, sementinha, porque ela tem também. olhos pra ver. Mas aí é o reconhecimento do próprio limite e deixando as portas abertas, né? O problema é a gente escolher quais portas efetivamente fechar. E se é temporário ou não temporário. No relacionamento humano é muito difícil algo tão abrupto, tão violento, as pessoas com quem a gente convive. Mas depende se a gente acredita na possibilidade de mudança. Não é nossa obrigação fazer o outro mudar. Mas se nós não acreditarmos que o ser humano é capaz de mudar, acho que a gente está no lugar errado. Está num lugar totalmente errado, não faz sentido. Porque daí surge exatamente essa né, no sentido, nossa, o que eu não fiz para ajudá-lo mais, né? Perfeito. Porque a gente acha sempre que o nosso é o correto, o melhor, enfim. Sim. Você quer. Entendo. Mas quando você vê uma situação e você fala, mas a pessoa não quer ouvir, Perfeito. não tem o que fazer. Mas aí depois, nossa, por que eu não fiz mais? Aí vem essa desculpa, Sim, né? exato. Então, mas aí que é a questão. Por isso que não é necessariamente a quantidade de atos, mas é a nossa postura. Então, se nós estamos buscando a transformação, ou seja, queremos ser melhores, a gente não precisa fazer mais nada. Quando tiver oportunidade, a gente vai colocar a palavra correta. Ah, mas ela não frutificou. Não tem problema. Eu estou espalhando isso porque é da minha natureza. É da minha natureza ser gentil, é da minha natureza ser cordial, é da minha natureza trazer um ensinamento, uma experiência que eu tive, algo que eu li. É da minha natureza ser assim. E eu quero cada vez mais me aprimorar nisso. Agora, o que vai ser aproveitado disso pelo outro, não importa. Então não vai ter um esgotamento, você percebe? Não vai ter esgotamento. Porque se não for com ele, vai ser com o outro. Se não for com ninguém, vai ser você com seus pensamentos. É você sendo você mesmo. Um caso típico, eu acho, é quando a pessoa fica idosa, né? Também. Todos os filhos têm as suas vidas e Perfeito. mais, né? E aí você vai lá, explica, o idoso não muda. Aí você tem que continuar. É um pouco mais lento. Auxiliando. Sim, lógico. Ele volta a ser uma criança, não chega. É um pouco e tal. Aí é Você está fazendo por você. perfeito. Cada caso é um caso, mas o importante é isso. A gente vai trazer a nossa própria natureza. Agora, nós vamos errar nesse processo. Vai ter um momento que você vai olhar e falar, poxa, eu não aguento mais, estou me sentindo um tonto. Eu pareço. E aí você vai perder a paciência e vai estourar. E depois você vai perceber, falando, realmente, eu errei, cheguei no meu limite. Ok, mas você não precisa ficar carregando aquela morbidez, tudo que eu fiz foi jogado fora. E as pessoas ficam com aquele drama, né? O outro que está acostumado a tentar receber, aí já aproveita a oportunidade e espezinha um pouco mais, né? Tá vendo? Você não é tão bom quanto você imagina. Agora, essa é você de verdade. E aquelas conversas e conversas. A gente tem que compreender. Né? E reconhecer, não, realmente eu errei. Estou tentando, não significa que todos os meus esforços foram falsos e que eu vou jogar tudo fora. Cheguei no meu limite, errei, falei uma coisa indevida ou tive um surto de raiva. Mas que isso precisa de lição também. Exato, então da próxima vez eu vou tentar. E aí você fala, me desculpe, eu usei a palavra adequada. Não vou desculpar, tudo bem, ok, mas segue. Percebe? Você continua seguindo. E você vai se perdoar primeiramente. E você vai continuar nesse exercício e vai se levantar. É oportunidade. Imagina nessa história, por isso que eu fiz a referência às escrituras sagradas. Deve ter sido, para Pedro, muito difícil ter cumprido a profecia que o mestre fez. Né? Você vai me negar 3 vezes. Não vou, porque não vou. Vai lá e fez. Você imagina qual deve ser a sensação? Fala, onde eu coloco a minha cara? Né? Mas, fala, realmente, eu sou fraco. Eu fui covarde. Eu senti medo. Uma reação humana. Agora eu quero trabalhar isso. Eu vi o meu limite. Eu consegui acompanhar, acreditava que eu era forte. Só estou conjecturando, tá? Não estou dizendo que é real isso. Estou agora fazendo amplificações para trazer para o nosso mundo. Eu acreditava que eu era forte, que eu era capaz, que eu conseguia. Não. Agora a vida te colocou numa situação de muita ansiedade e medo e você percebeu que você quis fugir. Você quis correr. Você precisou mentir. Abrir mão dos seus princípios, dos seus valores. Agora recomece desse ponto. É isso que a gente poderia fazer. Mas é mais simples falar, planejar do que executar. Vai acontecer já quando voltarmos para casa, né? Dependendo do problema, Às vezes você sai até já sai hoje mesmo, né? Acontece hoje mesmo.
ao sairmos aqui, às vezes não precisa nem chegar em casa, né? Então nós precisamos desse treinamento, desse exercício constante. Confiança e fé. Terapia da esperança. Esse é um termo também bastante interessante, né? A esperança, a gente sempre vê o lado positivo dela, o lado luz da esperança, que realmente existe, é real, importante. É que nós não temos uma palavra, por isso que eu falo, o vocabulário é muito limitado. Então, depende da conotação que você dá para a palavra esperança. Percebe que ela não pode ser, não necessariamente ela vai ser luz, ela pode te atrapalhar. É você sustentando uma falsa esperança, é muito mais uma idealização, uma fantasia, uma ilusão e motivo para você permanecer onde está e não mudar. E aí você projeta sua esperança ou no mundo ou nos outros e não tem um aspecto positivo que a gente acredita que ela tem. Então, muito cuidado com as palavras. Agora, a conotação correta, verdadeira, profunda, virtuosa da esperança, aí sim é muito interessante para a gente. Então, qual que é a esperança que a gente acredita como aquela que realmente nos faz ser melhores? Por isso que eu trouxe essa estátua, que ela representa a esperança, e eu não sei se dá para vocês perceberem na imagem, mas dá para ver o que tem. Aqui eu tirei. Dá para ver o que tem aqui na base, aos pés da estátua? É uma âncora, certo? Aqui é uma âncora. E esse que é o problema, porque, e aí que a questão, tudo é simbólico. Por isso que é interessante, a âncora, ela necessariamente é algo positivo? Não. Depende de onde você colocou a sua âncora, né? Então, dependendo de onde ela está, vai ser extremamente negativo. Por isso que a gente fala, onde eu estou jogando a minha âncora para me dar estabilidade? Então, onde eu lanço a minha âncora é onde eu não estou ainda. Eu não posso deixar a minha âncora onde eu estou aqui. Porque aqui é temporário. Eu estou em processo de desenvolvimento, de crescimento, de evolução. Não posso deixar aqui. Eu tenho que jogar minha âncora longe, para ela me dar uma estabilidade para alcançar aquele ponto onde ela me ancora. Também temos que colher. E aí, exatamente, nós vamos num processo. Vamos pensar primeiro, exato, nesse primeiro processo de lançamento. Eu estou ancorado aqui. Por isso, aí sim a esperança vai ter uma perspectiva positiva. E aqui nós estamos justamente nos encontrando semanalmente para estudar, porque nós queremos colocar a nossa âncora em valores, virtudes, sabedoria. É lá que está a nossa esperança. Então, lançando a nossa esperança nisso, aí sim é um conceito extremamente importante para a gente. Nos momentos de dificuldade, nos momentos de medo, nos momentos de fracasso, nos momentos de derrota, nós vamos sofrer, nós vamos ficar chateados, frustrados, sentir constrangimento, mas nós temos uma âncora que nos segura, nós não vamos abrir mão, então nossa embarcação não está à deriva, nós temos um ponto de ancoragem. Essa é a ideia de esperança que a gente vai trazer na terapia da esperança. Tomar cuidado para ela não ser um aspecto negativo, que te prejudica, que estaciona. Muitas vezes, eu tenho a esperança de que isso vai melhorar. A esperança no sentido de esperar. Exato. Aí já não é. Exatamente. Então, aí você tem a expectativa. E essa esperança no sentido de esperar, geralmente você está projetando a sua responsabilidade no mundo no outro. Então, muitas vezes, se você fizer a leitura correta, a decisão mais acertada não vai ser esperar. Vai ser agir. Vai ser mudar. Então, às vezes você fala, eu estou tão frustrado na situação que eu estou agora, e eu não faço nada para mudar, mas eu tenho esperança que vai mudar. Eu tenho esperança que uma coisa vai acontecer. Não é um termo positivo. Fé, né? Eu vejo a esperança também nesse sentido. Sim. Confiar. Perfeito. Mas aí que é a questão. Esperar Isso. na paciência. Perfeito. Então, esperar também pode ser uma virtude. Percebe? Então, não é a palavra em si ou o conceito em si, depende da aplicação dele. Tem que confiar, mas eu confio em quê? No que eu estou confiando? Não, eu estou confiando que se eu não fizer nada, magicamente alguma coisa vai resolver o meu problema. Mas isso não é uma confiança real. Isso é uma confiança infantil. Você está esperando que alguém resolva o problema para você. A gente tem que esperar e agir. Sim. Não é esperar que venha acontecer. Exato. Ou seja, fazer a parte que nos compete. Não fazer a parte que compete a Deus, por exemplo, que a gente gosta muito de brincar disso, né? Não, faça a sua parte. Na sua parte não espere.
naquilo que não depende de você, aí sim é sensato esperar e confiar. Então, nós confiamos na virtude, nós confiamos em valores, nós confiamos no amor. A nossa forma de amar não é correta ainda, está em desenvolvimento. Então, nós vamos sempre ter frutos coerentes com a nossa forma de amar? Não. Então, mas mesmo sofrendo, tendo dificuldades, não tendo reconhecimento, não tendo a compreensão, eu vou continuar amando porque eu confio que esse é o caminho. Aí sim faz sentido. Dentro de nós, a gente não pode confundir esperança com obsessão. Exato, esse é um ponto. É uma confusão. Você fica insistindo, você põe só amor, toda vida não tem. Exatamente. E aí você espera modificações que na verdade só estão te estacionando. Isso é muito comum no ser humano, porque nós somos seres que temos muita dificuldade de ficarmos sozinhos. E quando eu falo ficar sozinho, não é o que o pessoal está fazendo, chamando de solitude. Isso é muito fácil, isso é muito simples. A não ser que a pessoa esteja adoecida psiquicamente. Mas isso de, eu estou sozinho, mas tem alguém no quarto ao lado, depois eu vou encontrar fulano, isso não é estar sozinho. Isso é ter momentos de solitude. Aí, ótimo, fantástico, saudável para todo mundo. Mas você sentir a profunda experiência de solidão realmente é algo que impacta a nossa psique profundamente. Então, em função disso, nós acabamos nos sujeitando e nos submetendo a situações que nos atrasam. E aquela ideia de, não, eu estou fazendo isso porque é caridade. Eu vou fazer isso para esperar o outro para nós nos desenvolvermos juntos. Não, não existe isso. Isso é desculpa, você está se apoiando no outro, usando o outro unicamente para não trabalhar o seu próprio progresso, o seu próprio desenvolvimento. Então, não vou ficar parado. O mundo está em movimento, eu quero me desenvolver, eu quero progredir. Mas a pessoa que eu amo muito, quem eu gosto, quem eu convivo, ainda não está. Tudo bem. Se eu tiver que seguir só nessa trajetória de ascensão, que seja só. Vai ser temporariamente só. Mas eu preciso ter condições de elaborar isso. Senão eu me mantenho preso a uma mesma situação, aí vem fantasias de esperança, vem fantasias de mudança, vem fantasias de projeção e culpabilização do outro. Não, mas eu só quero continuar aqui. Por quê? Eu tenho medo da mudança. Então eu me permaneço ali inventando desculpas para minha não ação ser bela, ficar menos feia. O outro, se uma possibilidade de seguir junto com você, vai ser com o seu exemplo. Exatamente. Tá fazendo bem pra você. E aí vai ser a decisão dele. Perfeito. Não há justificativa para nós não nos desenvolvermos, trabalharmos, nos tornarmos melhores. Não há justificativa. Agora, nessas situações, como nós dissemos no livro Plenitude, pode acontecer de amizades serem desfeitas nesse processo? Pode acontecer. E sabemos que é tudo temporário, mas vai acontecer, inclusive com parentes, com não parentes, mudança de ambiente, mudança de realidade. Sim, novo. Nada mais assustador para o ser humano, né? O novo. Como o ser humano gosta de inércia. E aí ele usa a esperança, usa termos nobres, mas só para se justificar. Então, na sequência da terapia da esperança, o predomínio do ego nos relacionamentos humanos responde pelas incessantes frustrações e desequilíbrios outros, que assinalam a criatura humana. Por que esse conflito? Percebam, mesmo quando é sutil, o ser humano geralmente está competindo. Ele está competindo para ter razão, para parecer mais inteligente, para parecer mais produtivo, mais bem-sucedido. Às vezes é bem sutil, não é tão explícito, agressivo, impetuoso. Mas o ser humano gosta, porque ele sente a necessidade de admiração. É interessante que tem uma teórica, eu não lembro o nome agora, mas quando ela analisa relacionamentos, ela fala que um dos grandes motivos para as pessoas se casarem é porque elas buscam uma testemunha para a própria vida. Elas querem alguém testemunhando a própria vida, porque a possibilidade de você passar pela vida e simplesmente morrer, apagar, sumir e acabar como se você não tivesse nem passado por aqui, é aterrorizante para a nossa psique. Então, alguém testemunhando que não, eu existi, não, eu vivi, eu tive nome, sobrenome, eu fiz isso, eu fiz aquilo, é um dos ímpetos que nos faz buscar vínculos. Mas para analisar isso é muito mais aterrorizante. Oi? Mas para analisar isso é muito mais aterrorizante. Tem terror em todos esses aspectos. Mas isso é muito mais. Oi? A psique é interessante. Às vezes a gente pensa, os relacionamentos são todos fundados no amor?
pessoal está pensando, né? É muito difícil. A gente gosta de trazer toda essa perspectiva, mas o amor é uma construção, né? Nós não estamos falando daquela paixão que surge, nós estamos falando da construção de afeto, de vínculo. Mas isso não é uma coisa completamente ruim. Nós realmente precisamos de ter testemunhas para a nossa vida. Agora, eu não posso fazer disso uma perspectiva utilitarista, porque há uma relação de reciprocidade. É importante nós, quando produzimos algo, quando entregamos no trabalho, na profissão, em arte, sei lá, qualquer um na sua área, é importante essa perspectiva de ser notado, de ser admirado, de perceber que você no mundo gerou um impacto positivo. Então, não é um problema isso. Agora, quando eu não tenho consciência disso, muitas vezes aí sim eu posso ter uma perspectiva utilitarista. O outro está a meu serviço, ele não precisa ter identidade, ele não precisa ter sonho, ele não precisa ter busca, ele não precisa ter testemunha da vida dele, só eu. Aí é um problema grave. E a maioria das relações hoje, infelizmente, são relações utilitaristas. As pessoas não são um fim, as pessoas são um meio. Não deveria ser o oposto. Tudo deveria ser meio. O outro, o ser humano, deveria ser sempre um fim. O melhor para ele, o melhor para mim, o melhor para nós. E o melhor não no sentido só material, o melhor no sentido completo da palavra, naquilo que é imperecível, aquilo que é permanente. Não permanente. Sim, por isso que poucas relações são fundamentadas no respeito. Porque a pessoa espera, o outro espera que faça feliz, né? E na verdade a felicidade está justamente nessa construção. Exato. E ali no relacionamento você aprende a compreender toda a sociedade. Conviver intimamente com outra pessoa. Muito complexo, mas é muito importante. É complexo e Sim. difícil, porque primeiro que o outro reflete as suas. Perfeito. As suas mazelas. Sim. E aí, então, quer dizer, é um treino. E você está refletindo para o outro. Né? Então, mas o problema não é estar acontecendo isso, o problema é as pessoas não terem consciência disso. E não aproveitar. Não aproveitar. Sim. Então, mas você não tem consciência, não aproveita. Porque aí, por isso que surge a disputa de ego. Aí surge um conflito, o outro não consegue fazer a leitura da real gênese daquele conflito. Ele vai para o embate, ele vai para o ataque. É porque ele está se sentindo atacado. Então ele vai para o ataque. Seja um ataque por uma questão de aparência, por uma questão intelectual, por uma questão financeira, por uma questão moral. Inclusive, há competição até para ver quem é mais evoluído. Então, apesar de todas as mensagens, para pensar nas religiões, quanto ego há. Eu acho que é um dos espaços onde os egos tentam mais brigar. É justamente na religião. Porque uma coisa é você ser extremamente rico, extremamente talentoso e tal, mas você ser profundamente íntimo de Deus dá um status gigantesco no mundo. E muitas pessoas não entendem que isso é tão absurdo, incoerente, insensato, mas o que? É uma necessidade de impactar o mundo. Então, quando a pessoa não percebe que todos os seres humanos estão impactando o mundo, somos testemunhas uns dos outros, aí nós nos colocamos como iguais no sentido de essência. Somos únicos, irrepetíveis, mas iguais em significado e essência só. Fazendo. Não, a pessoa ela quer sempre destaque. Ela quer sempre o destaque. Para quê? Isso é uma grande necessidade de preencher um vazio, que pode remontar às relações com os pais. Qual que é a nossa primeira figura de grande aprovação? É a mãe. É a primeira grande figura. Isso não é uma questão de machismo ou de feminismo, não. É a mãe. A mãe é a primeira figura de profundo impacto, vínculo, que a criatura vai ter ao nascer nesse mundo. Então, a forma como isso aconteceu vai sim impactar o seu desenvolvimento psíquico ao longo da vida. E a pessoa vai precisar trabalhar com aquilo. Como foi a construção desse vínculo? Foi na base de confiança? Eu posso confiar? Não pude confiar. Eu sempre tive medo, tive ansiedade, não pude contar. Você vai ter que trabalhar com essa... As pessoas usam a palavra trauma. Mas eu sou mais cuidadoso com a palavra trauma. Vai ter que trabalhar com isso. Mas normalmente não sabe. Ela só vai saber se ela fizer um pouquinho do que a gente está fazendo aqui e muita análise. Estudo, reflexão, leitura, autodescobrimento, filosofia, religião espiritual. Você entende? Então, nós temos tudo isso. Não é uma questão, não estou falando de uma pessoa específica, um caso específico.
Nós compartilhamos essas dores, essas dificuldades, em graus diferentes, em áreas diferentes, mas nós temos essas dificuldades. E aí, quando você vai para esse embate, por exemplo, num relacionamento conjugal, muitas vezes é muito comum a pessoa estar brigando com a mãe, o outro está brigando com o pai, por meio dos dois que estão ali, sendo os atores naquele momento. Ah, é sempre assim? Então, não é sempre assim. A gente não pode fazer generalização, mas há conflitos que têm essa natureza, essa gênese, e a pessoa precisa reconhecer. Então, não vale a pena o embate, não vale a pena a ofensa, não vale a pena o conflito tão violento, abrupto. Perceba as suas emoções, faça a leitura, veja como as coisas mudam de repente. Às vezes você está num dia que você não está bem naquele dia, não está bem, está irritado, veio pensamentos da sua infância, da sua adolescência, ou problemas, projeções do futuro, justo naquele dia. Aí de repente, no dia seguinte, não mudou nada do seu passado, a probabilidade das coisas do futuro continuam muito parecidas, mas você acorda cantando, acorda bem. Aí a criança derruba o copo no café da manhã, você fala, não, tá tudo bem, essas coisas acontecem, continua cantando. Tem dia que o mesmo incidente pode gerar 1 hora de discussão. Aí outra pessoa entra na discussão, porque você foi grosseira, fica mais grosseira e vai. E aí a gente não sabe o fim. Percebe? Então isso é conflito de ego. Então a gente tem que ver a nossa necessidade de exercer poder. A forma de exercer poder é sempre muito sutil. É muito cuidadoso. E aí uma coisa que eu aprendi também, isso foi muito difícil constatar, mas geralmente quando a gente sente muito medo, tem uma relação de poder por trás. O medo e o poder caminham juntos. E aí, quando a gente tiver a oportunidade, eu vou tentar falar mais sobre. Mas foi uma descoberta para mim muito impactante também. E aí eu comecei a perceber do que eu tenho medo. Por que nessa situação eu estou com medo, estou com receio, essa eu tenho mais coragem, aquela eu não tenho mais coragem. Aí você vai perceber uma necessidade de criar ou manter ou sustentar uma certa relação de poder com o mundo, com o outro. E aí é outro termo interessante. A gente pensa no amor, né? O amor quando a gente fala na função real do conceito, né? Amor. A pessoa pensa que o ódio é o oposto de amor. Não é, o poder. Poder é psicologicamente oposto a amor. Amor é fragilidade, vulnerabilidade, entrega, você está totalmente. Poder, onde tem poder não tem espaço para amor. Onde tem amor não tem espaço para poder. Achei que era indiferença. Oi? Eu achei que o contrário de amor era indiferença. Existe também uma forma de indiferença quando você estabelece uma relação de poder, mas o poder é psicologicamente o oposto de amor. E o medo também vem porque Vem. você não tem controle sobre aquilo, porque você não tem mais o poder. Exatamente. Exercer controle é exercer poder. Percebe? E aí que a gente tem que perceber. Algumas pessoas, elas... A expressão que eu falo, a essência é muito parecida da nossa dinâmica psíquica. A coisa que nós compartilhamos. Mas tem pessoas que sentem mais atração, por exemplo, em exercer poder financeiramente. Outras em exercer poder intelectualmente. Outras religiosamente. Percebe? Mas a essência ali a gente compartilha. Só que nós vamos por caminhos diferentes. E esses caminhos não são aleatórios, dizem da nossa estrutura, da nossa formação, do nosso desenvolvimento. Se nós percebermos isso, fala muito da nossa história. E ao conhecer a nossa história, a gente consegue promover mudanças. E a gente começa a perceber o porquê das questões. O que nós assistimos quando pequenos, o que nós vimos, presenciamos, sentimos, vivenciamos. E aí a gente começa a desatar alguns nós. Mas é intenso. Então a gente precisa ter paciência. Outra virtude. Paciência com a gente mesmo. É a paciência mais difícil de ter, né? Por isso que ficar sozinho é muito difícil às vezes, né? Como a gente é chato, né? Nossa, como nós somos chatos. Aí você fala, vou ficar comigo, estou sozinho, comigo mesmo, e estou irritado. Tem que entrar alguém aqui para poder ter uma explicação, né? Por que eu estou tão irritado assim? E aí essa impaciência que a gente tem com a gente gosta muito de projetar para os outros. Aí, obrigando o outro a trazer felicidade para a gente. Ser infeliz, a gente não gosta, é óbvio, a gente não quer. Então a gente infantilmente obriga o outro, projeta no outro essa obrigação de nos fazer felizes. Por isso que a gente falou de relação utilitarista. Isso é um problema que a gente precisaria vencer. A gente vê muito no que a pessoa pode nos servir, no que a pessoa pode me atender. E geralmente os relacionamentos são construídos dessa maneira.
Não faz tanto tempo que os casamentos eram arranjados. E mesmo os casamentos não sendo mais arranjados, então explicitamente, muito casamento arranjado, hein? Muito casamento arranjado. Só que aí é mais interessante, porque agora quem está arranjando, pelo menos, é quem está casando, né? Mas ainda é meio arranjado, porque ó, esse aqui me atende, olha tal família, tal situação financeira, tal status, tal isso, tal aquilo, tal beleza, tal pá. Então, não me parece tão diferente, a não ser quem é o agente do casamento arranjado. Mas nós somos bons para fazer embalagens bonitas, né? Embalagens bonitas, embrulhos bonitos, a forma bonita, a expressão bonita. E deixamos a essência totalmente perdida. Nossa, aí fica bem complicado, né? E o pior, às vezes a pessoa tem até consciência disso, está tão banalizado, que as pessoas falam, não, eu tenho consciência mesmo, e vai ser assim, ela me entrega isso, eu entrego aquilo, a gente fez o acordo, acabou. Para nós isso é um relacionamento. Às vezes se espelha até nos pais, né? Oi? Às vezes se espelha até nos Também. pais e nos amigos, vê que o pai e a mãe foi uma coisa arranjada e deu Também. certo. E olha para os amigos e que se apaixonaram e não deu certo, então acho que isso. Mas aí depende do que significa dar certo, né? O que a pessoa entende por dar certo? Então, às vezes um relacionamento mais autêntico, mas que trouxe dificuldades, brigas, luta, desentendimento. Será que isso também não é uma forma de dar certo? Aí que é a questão, que eu tenho que fazer a leitura correta. Será que eu estou tendo uma esperança real de um desenvolvimento, promoção ou crescimento do relacionamento, ou estou só acomodado? Qual que é o momento certo de continuar, de concluir, de retomar, de mudar? São decisões que a gente tem que tomar. O meu exemplo continua ligado, hoje cada um está no canto fingindo que está ligado. Também, percebe? Então, infelizmente ou felizmente, não sei porque a gente não domina as leis, mas há muitos caminhos possíveis. E quando a gente se reconhece responsável, dá muito medo. Porque aí a gente nós precisamos nos posicionar. Por isso que a gente falou no começo, essa neutralidade, suposta neutralidade, é só falsidade. A gente precisa se posicionar, isso inclusive está na escritura, né? Seja quente ou seja frio, não dá para ser morno. Né? Lógico, reconhecendo as consequências. Mas como o nosso intelecto e moral são muito limitados, nós vamos errar na previsibilidade de algumas consequências. E vamos ter que lidar com isso, como adultos, reparando e corrigindo. Então, essa pode ser aquela falsa esperança. Eu fico me ancorando, me aprisionando, e é um grilhão quase, nem uma âncora, né? Mas pesada que me prende onde eu estou. Nós não podemos permanecer onde nós estamos. Nós estamos de passagem nesses estágios. Movimento. Então, acostumando-se à aparência, desloca-se da realidade. É o clássico que a gente faz. Né? Acostuma-se com a aparência, desloca-se da realidade. Passando a viver inseguro. E aí, essa pessoa insegura, quando ela não tem consciência dessa insegurança, essa insegurança que é inconscientizada, ela se torna extremamente controladora. Percebe? Ela vai para aquilo que eu falei para vocês de compensação, dinâmica de opostos. Aí ela quer se mostrar extremamente convicta, extremamente segura de si. Na verdade, ela está muito mais fragilizada. Por isso que as pessoas fanáticas são as mais inseguras. Fanatismo é pura manifestação de insegurança. Uma insegurança quase doentia, intensa, desesperadora para a psique do sujeito, que fica totalmente inconscientizado. E para não entrar em contato com aquilo, ele quer esconder aquilo, reprimir aquilo, ele vai para o oposto. Então ele se mostra extremamente defensor da lei, é extremamente fanático. E aí ele está preso à aparência, se enganando, e continua vivendo inseguro. Prepara com o objetivo de não se permitir identificar. Esse que é o grande trabalho que nós estamos fazendo aqui. Nós assumimos que nós ainda não nos conhecemos, não nos identificamos, não descobrimos. Cometemos muitos equívocos, nos enganamos durante muito tempo. E agora nós estamos humildemente iniciando uma jornada justamente de autodescobrimento. Para ver que trabalho que nós temos que fazer. Que dificuldades nós temos que enfrentar. E aí é preciso muita coragem. Muita, mas muita coragem. Observando a conduta das pessoas inconsequentes, que às vezes
triunfam, isso aqui é fantástico também, né? Triunfam por meios dos recursos da fantasia e da bajulação, passa a imitá-las. Ou seja, a gente se acredita virtuoso buscando outros tipos de valores, mas nos incomodamos muito quando pessoas têm sucesso material, por exemplo, financeiro, destaque. E ainda nos incomodamos mais quando descobrimos que aquela conquista não foi lícita, foi ilícita, foi falsa, foi utilizada por meio escuso. Aí você percebe que se a gente fica preso a essa dinâmica de odiar, de investigar, de se incomodar, é porque tem uma estrutura de desejo nos levando naquela mesma direção, querendo aquilo que a outra pessoa conquistou. Por isso que a gente fala, se a gente está odiando muito uma pessoa, odiando muito uma situação, não consegue parar de pensar, está extremamente vinculado a isso, isso não é estar livre. Isso está falando da sua dinâmica. Muitas vezes de inveja, que é uma palavra que a gente aprendeu que é feia, né? Então a gente não gosta de utilizar, mas é puramente uma dinâmica de inveja. Ah, mas a pessoa conquistou aquilo, foi injusto. Sim, ela conquistou aquilo, foi injusto. E aí, o que você vai fazer? Você vai lutar por justiça no mundo dessa forma? E tem outro lado também, que às vezes mais triste ainda. Às vezes você causa inveja ficando na sua, naquele também. E o outro tem tudo. E ele olha para você e tem inveja. Mas isso é uma coisa que causa muito mais inveja quando a pessoa cai em si. Ela está naquela busca frenética de constante alienação da sua busca interior. Então aí ela projeta o seu ideal com coisas materiais, impermanentes. Continua. Depois que as conquista, não tem aquela nutrição que ela esperava, não tem aquela satisfação que ela guardava, né? Ela é superficial. Então aí vem toda aquela melancolia dos tempos antigos. Ah, mas quando se morava no campo e na cidade tal, e na casinha tal, era muito mais feliz. Porque não precisa ter tanto. Aí a gente volta para aquele estado de nostalgia. Mas ali também havia muito sofrimento. Agora, eu tenho condições de escolher qual realmente é a dinâmica que eu quero para mim? Porque senão continua sendo infantil. Eu quero a parte boa disso, a parte agradável daquilo, aí eu faço uma colcha lá com todos os detalhes que eu estou costurando. Eu quero que minha vida seja assim. Eu quero a virtude, o valor, mas não quero sofrer. Eu quero o agradável também, mas eu não quero abrir mão do princípio. Não dá. Isso é uma perspectiva infantil. Aí vem esperanças falsas. A gente precisa de coerência. Então você tem que começar, nós temos que começar a reconhecer a nossa verdadeira dinâmica de desejo. E a gente percebe isso por aquilo que a gente investe energia, tempo, e que a gente sente inveja. Às vezes muito bem disfarçada. Então por isso que ela fala, observando a conduta inconsequente daqueles que às vezes triunfam por meio dos recursos da fantasia e da bajulação. E a pessoa fala, não, mas eu não consigo bajular. Então não bajule. Ah, mas aí eu não vou ser promovido. Talvez seja. Vai demorar mais, com mais dificuldade. Puxa, mas eu estou numa situação em que a pessoa que não rendeu tanto quanto, ou não se esforçou tanto quanto, mas por outros fatores conseguiu. Sim, o mundo é injusto. Nós não estamos no mundo justo. Mas aí qual que vai ser o seu posicionamento diante disso? Se você ficar brigando tanto, reclamando tanto, lamentando tanto, significa que você se sentiu lesado. Então você está dizendo que prefere abrir mão dos seus princípios, entrar no mesmo jogo e conquistar as mesmas coisas pelo mesmo meio. Então faça. Não adianta ficar sempre encontrando desculpas e subterfúgios para sustentar uma falsa ilusão de valor e virtude quando o seu desejo tem outra dinâmica. Ou então já coloca um posicionamento. Não, eu vou para isso. Esse é o lado que eu vou. Eu vou conquistar as minhas coisas com esforço, honestidade, trabalho e dedicação. Ah, mas isso não vai ser valorizado. Por mim é. E estarei com aqueles, no máximo possível de tempo, de energia, estarei com aqueles que também valorizam isso. E não vou ficar me lamentando por aqueles que não valorizam isso. Entende? Se esses que não valorizam isso são aqueles que eu amo e gostaria de estar do lado, estou de braços abertos quando ele for. Exatamente. E aí essa dinâmica não é uma dinâmica de ressentimento. E se a pessoa guarda ressentimento, significa que ela não se posicionou da forma que ela gostaria de ter se posicionado. Ela se negou. Ela fica uma pessoa rancorosa e amargurada. Exatamente. Então, mas aí percebe que isso vai falar realmente dos nossos reais desejos.
Porque falar que a gente busca valor, sabedoria, virtude é uma coisa. Desejar isso de verdade, a outra, aí você vai ver se realmente... Nós não estamos, não vamos ser falsos. Nós não estamos... Estou incluindo vocês de novo, né? Eu não estou desejando valores, virtude, sabedoria, de fato ainda. Eu ainda desejo muito isso no nível intelectual. Intelectualmente eu desejo, eu acho belo, eu vejo, eu quero. Mas essa dinâmica não está plena ainda no meu desenvolvimento. Eu noto em mim vários momentos em que eu caio em contradição. Eu falo, não faz sentido essa emoção. Não faz sentido essa postura diante de tal evento, diante de tal pessoa. Se eu estou nesse lugar, é lógico. Então, mas isso, reconhecer isso é importante. Machuca, incomoda, mas é importante. Perfeito. Só que aí é como o Pedro, que a gente fala que consegue, e depois fala, não consegui. Aí a gente tem que recomeçar. Pedir perdão. Errei, reconheço, nossa, olha, minha dinâmica ainda está assim. Por quê? Isso que você disse muito bem. Nós queremos uma mudança real. Nós não queremos uma coerção, um fingimento. Pintar de bonito, isso a gente já fez muito tempo já. Pintar de bonito, parecer legal. Isso é jogo de poder. Então, não queremos mais. Perfeito. Tem muita gente que faz isso. Exato. Realiza os dois lados. Exato. Porque naquele meio você consegue passar a maquiagem desse meio, tudo bem, não vai aceitar. Agora, se eu não quero mais, tem que lutar com a resistência que me impede de trilhar esse caminho. Perfeito. E aí, toda vez que cair, se levantar. Eu não posso abrir mão. Tem coisas que eu posso abrir mão. Tem coisas que não posso abrir mão. Por isso que é importante quando a gente faz essa viagem interior, porque lá você vai descobrir os pilares, as estruturas, que se tudo à sua volta ruir, você consegue se manter de pé. Então, por exemplo, você consegue se manter de pé se você for demitido amanhã? De surpresa, do nada. Você consegue se manter de pé se num sei lá, exame de rotina, você for diagnosticado com uma doença tal? Você consegue se manter de pé? Então aí você vai começando a perceber um pouco de si. E mesmo quando a gente faz esse exercício, existe a possibilidade, como Pedro, da gente superestimar. Imagina não fazendo esse exercício. Eu não consigo reconhecer qual que é o meu pilar. E aí qual que é? Pelo menos é um segredo que eu vou compartilhar com vocês, algo que para mim faz muito sentido. Se nós colocarmos esse pilar que nos sustenta em algo muito efêmero, eu acho extremamente arriscado. Extremamente arriscado. Porque se a minha identidade, a minha autoestima depender exclusiva, unicamente, ou sei lá, depende da proporção, até mais do que o razoável da minha profissão, o que acontece se eu a perder? Não consigo recomeçar? Se isso está sustentado no meu corpo, e quando o meu corpo não corresponder mais na questão de saúde, eu consigo? Então, eu acho que é interessante nós encontrarmos em nós esses pilares de sustentação realmente na rocha. E o que significa estar na rocha? Naquilo que é imperecível, símbolo daquilo que é imperecível, permanente. Então a gente vai ter que encontrar isso na gente. Não, a gente sucumbe muito fácil. Sucumbe mesmo. Passa a imitá-las, que é aquilo que a gente falou. Então é uma opção, realmente é uma opção. Você quer imitar, então está deixando tão desconfortável, a pessoa enriquecer ilicitamente é injusto. Então, ou nós vamos nos organizar para resolver isso, mas ficar lamuriando, lamentando, pensando constantemente naquilo, faz sentido? Então, ou você imita, ou você vai buscar o seu caminho. Falou, mas isso eu não quero. Ou, mas olha que a pessoa conquistou, o que a pessoa fez também. É importante para ela, é bom para ela. Ela abriu mão de coisas que eu não abriria. Eu prefiro o que eu estou construindo. Acabou. Então, não tem a necessidade do ódio. Esse que é outro ponto. A gente pensa que sempre para lutar por justiça, eu tenho que necessariamente estar odiando. Não. Então, se eu não estou odiando, quer dizer que eu sou cúmplice, que eu sou conivente. Não. Nós não somos cúmplices e coniventes de corrupção, de desrespeito, violência, em nada. Mas eu não preciso manifestar um ódio com relação a isso para mudar a situação. Porque esse ódio, muitas vezes, está dizendo muito mais da inveja do que da vontade de mudar. Pode estar dizendo muito mais da inveja, ou seja, a pessoa foi capaz de fazer uma coisa que eu quero tanto, mas eu luto para esconder, luto para disfarçar, luto para sufocar, vai lá a pessoa e faz. Só que tudo isso não necessariamente a gente tem consciência. Por isso um grande trabalho de desenvolvimento pessoal.
deixando-se conduzir por absurdos comportamentos, distantes da realidade e do dever. Estabelecem-se, então, conflitos íntimos, e a escala de valores padece a perda do significado. A gente perde totalmente a noção de quem nós somos, do que nós estamos buscando. A pessoa faz, você fala, nossa, mas ela conseguiu aquilo. E você escolhe imitar, sem perceber que você está abrindo mão de algo muito mais precioso. Por isso que a gente falou muito no livro Plenitude, não é simplesmente abrir mão e não ter nada para colocar no lugar. Não, eu não quero mais essa busca, eu vou ficar sem busca. Você não pode ficar sem busca. Nós não somos seres apáticos. Nós aqui buscando religiosidade, espiritualidade, não somos seres fracos, não somos seres apáticos, não somos seres submissos, muito pelo contrário. É que, na verdade, a única coisa que nós estamos fazendo é mudando a nossa escala de valores. O que é valoroso para nós agora, não é mais o que a grande massa está disputando. Estão se matando para conquistar. Falam, não é que eu tenho medo de participar. Não, é que isso não me interessa mais. Agora, pelo que eu acredito, pelo que é essencial e valioso para mim, aí eu vou lutar até o fim. E entregar-me sem ficar dividindo muito, controlando muito. Vou me entregar inteiro, me entregar pleno, por aquilo que eu acredito. E se eu perceber que aquilo que eu acredito foi uma ilusão, ótimo, eu treinei a entrega total. Então agora eu vou mudar. Eu já sei me entregar, mas me entreguei errado. Tem problema. Então eu vou mudar o objeto agora a isso. E vamos. E aí nós vamos nos desenvolvendo. Então chega de jogo de imitação. Então estabelecem-se conflitos íntimos e a escala padece a perda do significado, desaparecendo os parâmetros para a compreensão, tanto do que é certo como daquilo que é errado. Nossa, como isso está difícil nos tempos atuais. Manter o que é certo, o que é errado. Até nas questões mais simples. Né? E aí você pega nas redes sociais de novo, parece um desserviço gigantesco, onde todo mundo é especialista. Isso é certo, isso é errado. Aí outra pessoa fala que o que era errado agora é certo, o que era certo agora é errado. E as pessoas vão mudando, até a questão de hábitos alimentares. Né? Então, de repente, o ovo, nossa, é um alimento maravilhoso, é o melhor alimento do mundo. Você tem que comer 5 por dia. Aí a pessoa vai lá, come 5 por dia, direitinho, tal, todo dia da semana. Aí depois de 2 semanas, não, tem que parar com o ovo, porque o ovo é um péssimo alimento. Porque o ovo está assim, porque o ovo está assado. E você vai percebendo que então ninguém sabe o que está falando. Ninguém sabe o que está falando, porque a ciência não pode dar brecha para isso. Mas o duro seguidor nem percebe. Não percebe. Ele não sabe o que está falando. Isso porque eu estou falando ainda de uma manipulação bem superficial, bem explícita e consciente. Imagina aquela mais subliminar, aquela mais inconsciente. Estão determinando o que a gente come, o que a gente veste, o que a gente ouve, o que a gente gosta. E a maneira de se comportar, as pessoas não estão nem percebendo que tem 40, 50, 60 anos e simplesmente foi conduzida na maior parte da sua vida. Isso é gravíssimo, é triste, é angustiante você depois ter uma percepção dessa. Então, quanto antes tivermos essa percepção, tanto melhor. Então, a ciência não tem muito disso. A ciência vai fazer a pesquisa, ou é, ou não é. Principalmente na área de exatas. É difícil. Na área de biológicas. Na sua vida diária, você tem filhos, tem netos, Sim. tem primos, tem isso, tem aquilo. E aí você vê a pessoa sendo levada. É triste. Dói seu coração. Claro que dói. Você está vendo, não pode fazer nada. Exatamente. A pessoa te abre a boca. Perfeito. Então, mas olha que interessante. Dói o nosso coração quando é alguém que a gente ama, que a gente gosta. Agora, quando alguém está sendo conduzido para o caminho errado e é o nosso inimigo, adversário, a gente não gosta tanto, fala, não, aí ele merece. Aí eu não sigo. Aí ele merece. Então, a gente não pode ter tanto esses extremos de sentimento. A gente, lógico, vai sentir a compaixão, a gente vai ter essa compaixão, acho que é muito nobre, inclusive. Mas, se eu obrigar a pessoa a viver o que eu acredito, eu vou estar sendo condutor também. Só vou estar trocando quem conduz. Então, infelizmente, a gente vai ver coisas. Você fala, nossa, eu passei por essa experiência, já tenho uma certa idade, eu estou vendo de mais alto aqui de cima, porque eu já vivi, já passei. Vai bater a cabeça ali. Vai bater a cabeça ali. Você pode tentar, lógico. É lógico, exato. Você vai orientar, tentar falar, mas a pessoa, não, mas eu preciso, eu quero, eu vou, porque eu acho, porque eu sou ótimo. Aí quando chegar o momento, vai ter oportunidade.
talvez não seja só a primeira nem a última, né? As pessoas precisam de muitas repetições, inclusive nós mesmos. Nós também. Porque nós temos esse conhecimento, mas não todo o conhecimento. Às vezes recebemos conselhos que a gente também descarta. Por teimosia, por covardia. Bate a cabeça também. E levanta. Exato. Percebe? Essa é uma relação de poder também. Tem que tomar bastante cuidado. Embora a maioria expressiva de indivíduos prefira o jogo das personalidades, e é isso que a gente nota, né? No dia a dia, vocês percebem isso? Jogo de personalidade. Você sabe quem eu sou? Eu sou fulano de tal. Eu tenho tal cargo. Eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sou filho de Ciclano, Beltrano. Você conhece meu sobrenome? Com quem você está falando? Aquele jogo de personalidade. Exato, esse é o mais agressivo, né? Aí tem os outros mais sedutores, né? Tem o jogo da sedução, o jogo da violência. O jogo da sedução também é um jogo de poder. Então, cada um vai na sua estratégia, mas é tudo um jogo de personalidade. De uma maneira ou de outra, eu quero impor a minha personalidade sobre a sua, sobre a dos outros, sobre o mundo. Então, mas a gente cansou, né? Tem aqueles que são mais... você chegando, propiciando, isso, né? exatamente. As pessoas nem percebem que estão sendo envolvidas, acham que aquela pessoa é o máximo. Perfeito. Aí ele caiu num poço. É uma grande armadilha. E aí é tão triste. Chega a ser engraçado, se não fosse triste, daria para ficar só engraçado, mas é triste. Você vê às vezes as pessoas oferecendo cursos para isso, né? Ó, se você fizer um curso de linguagem corporal, você vai saber que a pessoa realmente está pensando, que ela está sentindo. Aí, ó, só que cuidado, é muito poderoso isso. A pessoa não está tentando te iludir, te enganar, não, né? Ó, vou te dar um conhecimento, mas cuidado, ele é muito poderoso, porque você vai ter controle sobre a mente da outra pessoa. Nossa, e tem pessoas que gostam, tem pessoas que se interessam e querem justamente ter o conhecimento para poder transitar por esse mundo com mais conforto, com mais destaque, né, com mais poder. Então, a poção milagrosa para cura, também, exatamente. Esse é o nosso mundo. Para observar e acompanhar para você ver. Esse é o nosso mundo atualmente. Infelizmente. Aqueles cursos, como fazer o cara comprar, convencer o cara. Isso. Aí a pessoa estuda entonação de voz, estuda linguagem corporal. Porque ela quer unicamente se impor. Não me interessa se o outro quer, se o outro... Eu vou dizer que ele quer para vender. Então, como é que eu o convenço de que ele quer o que ele nem sabe se quer? Então, e o pior é que as pessoas dedicam eu vou usar um termo, nem deveria usar ciência para isso, que é uma profanação da palavra. Né? Mas tem pessoas que criam uma ciência para fazer isso. Triste, lamentável. Agora, é óbvio que conforme nós vamos estudando, e isso é algo que Platão sempre trazia para a gente, quem estuda por mera curiosidade, por capricho, Platão dizia, não é merecedor do conhecimento. Não é merecedor do conhecimento. Deveria haver uma relação entre moral e conhecimento. Então, por isso que nas escolas antigas, por exemplo, nas academias platônicas, nas escolas pitagóricas também, o, entre aspas, vestibular, não era conhecimento técnico. Porque o conhecimento filosófico eles iam adquirir lá na academia. Então, qual que era os grandes exames? Moral. Então, eles observavam a pessoa, tinha pessoas inteligentíssimas e riquíssimas que foram recusadas da academia. Você não. Mas por que não você aceita? Você não vai ser aceito, você não pode estudar. Porque eram conhecimentos ali de alta profundidade e relevância. E a pessoa não tem condição de acompanhar. E não é condição intelectual que eu estou falando. Percebe? Então, a gente precisa desse desenvolvimento também. E o poder e o conhecimento que a gente está adquirindo aqui também é uma forma de poder. Só que a gente precisa utilizar isso de forma correta, de forma adequada, pensando no bem e no desenvolvimento de todos, respeitando o livre-arbítrio o máximo possível. Mas até isso também não deveria ser muito claro. Porque, por exemplo, nessa época que você disse, a gente de nome, de dinheiro, isso aqui era recusado. E a família ficava... Há vários conflitos ali. Então, se isso fosse tão claro, a família nem mandava aquela pessoa para mas não tem, mas a própria família está querendo destaque, porque o que aconteceu? Estudar numa academia platônica, estudar com Platão, virou status. Sim, e era o que eles não queriam. Eles não queriam que pessoas estivessem lá porque era bonita, era status, era elegante. Eles queriam pessoas que realmente queriam estudar, aprender, se desenvolver, trazer algo para o mundo, assumir um compromisso com o mundo. Tão claro assim, por que
as famílias enviavam esses seres que não tinham conhecimento? Não era claro para as famílias. Não era claro. Para as famílias, não. Nem para a pessoa que se candidatou. Não é claro para eles. Porque eles não têm essa noção do que é virtude, do que é valor. Eles só querem o benefício. Eles não têm. Então, eu só quero... eu quero só ter o conhecimento, o status e usufruir. É uma relação utilitarista. E os grandes mestres não queriam isso. Por isso que a relação discípulo-mestre é uma das relações mais profundas que existe. A verdadeira, tá? Não isso que nós vemos no dia a dia. A verdadeira relação discípulo-mestre é de muita entrega, muita reciprocidade. E é difícil de encontrar. Então nós também estamos nesse caminho. Nós vamos começar a reconhecer certas relações quando a gente estuda psique. A gente vai entender a reação do outro, a angústia, o sofrimento, e a gente tem que utilizar esse entendimento para ajudar o outro a ser melhor, não para benefício próprio. Essa que é a grande perspectiva. Nós não queremos um utilitarismo. Não estamos aqui para estudar por diversão, por curiosidade, por poder. A gente está aqui porque a gente queremos ser melhores. Negam-se a verdade, recusam autoencontro. A maioria expressiva das pessoas que estão em jogos de personalidade. Por que a gente está aqui? Porque a gente está tentando sair desses jogos de personalidade. Porque cansamos. Não queremos mais. Estamos enjoados, para não dizer enojados. Oi? Exato. Esgotados, enojados, enjoados. Não queremos mais. Nos vemos ainda participando disso, que é difícil. Lógico, nos vemos ainda, é óbvio, nós não somos falsos. Lógico, sim. Não, continua convivendo. Não, mas eu falo, a gente inclusive participando do jogo de personalidade. A gente impondo a nossa personalidade no mundo. Não, se for, então, mas aí que é a questão. Se for utilizar as nossas máscaras, que a gente vai continuar utilizando, mas com o propósito de ser bom no mundo, ok. A importância é coerência, mas não, eu acho que a gente... eu não posso falar para vocês, né? Eu ainda continuo participando desses mesmos jogos de personalidade ativamente. Tentando impor a personalidade, errando, equivocando, mas toda vez que isso acontece, vem aquela sensação de, puxa, não é isso que eu quero, não era isso que eu devia ter feito, não me agrada, não está bom, e aí você volta, e aí você vai voltando, aí você lê de novo, aí você busca a música de novo, você busca a expressão de novo. Não, máscara, não, lógico. Então, mas essa que é a questão. Eu vou, mesmo aqui depois do nosso curso, estudando, melhorando, a gente vai continuar vestindo máscaras. Mas o problema é que a minha máscara tem que ser coerente com a minha identidade. Mas a minha não é, as minhas não são ainda. Estão tão longe. Perceber essa circunstância se torna próprio barato. Exatamente, perfeito. Só que aí você tem que saber, começar a lidar com o sentimento de culpa. O sentimento de culpa, o remorso, o arrependimento e a vergonha. Porque o que acontece? Quando a pessoa ela entra nessa busca espiritual, ela vai passando por certas salas. Teve uma pessoa que citou, não lembro da Helena Blavatsky, não lembro o nome dela, mas ela citou aqui da Helena Blavatsky. Ela era historiadora também, não sei se é o nome dela. Ela não veio hoje. Professora de história também. Ela lembrou muito bem das salas pelas quais nós vamos passando. E uma das salas mais difíceis que a gente passa quando a gente começa é a vaidade. Os religiosos são muito vaidosos, gente. Nós somos vaidosos. Nós estamos aqui, nesse exato momento, acreditando que nós podemos ser muito bons. Mas isso tem um lado positivo. Só que nós não carregamos só a luz desse processo. Tem muita vaidade nos impulsionando ainda. A gente tem que tomar cuidado com essa vaidade. Para que a nossa busca, o nosso estudo não seja uma maneira de impor a nossa personalidade, aí uma máscara a serviço da vaidade. Eu quero ela a serviço de outro. Eu vou continuar utilizando, concordo, mas a serviço de outro propósito. Então, geralmente na religião nós encontramos muita vaidade. É uma das salas mais difíceis para o buscador de sabedoria, que é o nosso caso. É uma das salas mais difíceis de atravessar, porque a sabedoria dá muito status. Ser sábio, eu dou conselhos, eu sou o oráculo, eu vou ser consultado, eu sei o bom, o ruim, o certo, o errado, eu sou a régua do universo. Eles entendem como bom da verdade, né? Sim, você entende? Aí que é a questão, por isso que eu vou para a distorção. Muitas pessoas são engolidas por isso, no meio espírita, inclusive.
Em todos os meios religiosos, o meio religioso é muito propício para isso. A gente tem que tomar cuidado, ser muito zeloso, para nós não entrarmos nesse auto-engano. Porque aí esse auto-engano, não, isso não está acontecendo comigo, não, quando a gente vai perceber, a gente já caminhou muito na direção errada, muito. Lógico, sempre. Todos os lugares vão aparecer os falsos profetas. Sempre, mas sempre. Você tem que ter aquela análise moral. Perfeito, perfeito. Se compuser com a moralidade que você aprendeu, ótimo. Perfeito. Você pode não é complexo. Se alguma vírgula errada. Sim. Ixi, mas nós somos especialistas em nos enganar. É simples, tu percebe? Tá no Evangelho. É muito simples. Não é complexo, mas é difícil. É difícil. Tem muitos mecanismos que a gente ainda nem tem noção. Então, é uma sala que a gente tem que tomar cuidado. Vaidade é perigosa. E esse jogo de personalidades é sustentado pela vaidade. Muitas pessoas, às vezes, buscam uma postura de mudar a sua alimentação, que é uma coisa incrível. Para pensar hoje. Hoje também está em moda a vida no campo, a vida em contato com a natureza, a pessoa pratica yoga e tal. Mas você percebe que as pessoas elas gostam de fazer isso para se filmarem e postarem. Qual que é o sentido de você postar que você está numa posição X de yoga, numa pedra em frente à cachoeira? Aproveita o momento lá, criatura. Você está indo lá por você, não para o outro. Mas eu não quero estar lá, eu estou fazendo por quê? Eu estou fazendo porque é bonito. Nossa, essa deve ser a pessoa mais feliz do mundo. Ela faz yoga, fica de ponta cabeça, e faz aquilo, e faz aquilo. O yoga é maravilhoso, mas não a serviço de jogos de personalidade. Então, isso também virou um jogo de personalidade. Ser transcendental, estar em contato com a natureza, morar sozinho, isso, aquilo, de novo, virou status. Quando o ser humano quer colocar a mão para estragar uma coisa, é só ele colocar aquilo como valioso para o mundo, importante, nobre. Aí o ser humano vai lá e estraga. Infelizmente. É isso aí que precisa tomar cuidado conosco também. Fogem do despertar dos valores que se acham adormecidos e sucumbem. E é isso que nós não queremos. Estamos tentando renascer, ressurgir justamente dessa mesma dificuldade. Não acontece aqui, sabe? Daqui. Depois nós vamos contar também. Vai ser a transição para outro capítulo. Gostou dessa história? É magnífica, né? Ótimo, isso é muito bom. É magnífica. Serviu para mim também, que eu estava meio conformado. Não, mas serve para todos. Serve a todos nós. Vai ser o slide de transição do próximo. Para serem bem-sucedidos, os mecanismos terapêuticos deverão alcançar o ser real, espiritual, propondo-lhe mudança de atitude interior e conduta mental, desse modo renovando-se, dispondo-se ao prosseguimento de uma existência útil, ser útil. Caso contrário, as recidivas contínuas, ou seja, a insistência, a teimosia, levarão o paciente à deterioração psicológica, com a irreversibilidade patológica, ou seja, doenças que para esta vida, nesse momento, serão irreversíveis. Exato. Nada proporciona. E aí que é interessante, aí a ciência também entra. Houve uma pesquisa de neurociência que mostra isso. Uma sensação profunda de bem-estar, medindo os neurotransmissores, tá? Não é só abstrato. Quando estamos servindo ao outro. Eu vou contar uma história que eu passei. Conte. Eu trabalho no bazar, e aí eu separo as roupas. Então, as roupas que dá para vender, as roupas serão doadas, que vão ser doadas, e as roupas que vão ser transformadas. Perfeito. Tapetes, isso aqui. Aí eu peguei para a pessoa superior a mim e falei assim: posso fazer uma caixinha para pôr no meu carro? Dessas que fica intermediárias, que vai doar para fora? Pode. E aí um dia eu estava vindo para cá, eu vi um senhor, eu moro no bairro do estado, no bairro pobre, então ali eu passo por cada situação enorme. E eu vi aquele senhor, parei o carro antes, a caixa pelo banco de trás, eu colhei uma camisa masculina, peguei a camisa masculina, parei do lado, eu baixei o vidro, não falei nada, só estiquei o braço, assim. Estiquei o braço, mas veio um sorrisão. Eu tenho Alzheimer, eu tenho um sorrisão de menino tão grande, parecia que era meu sogro sorrindo para mim. Exatamente.
ser bom, ser útil, é uma sensação extremamente prazerosa. Estou sendo útil com as coisas Exato. todas, né? Mas estou sendo. E pegamos situações simples. Podemos ir para situações mais complexas, inclusive, quando a gente é capaz de ouvir a outra pessoa, acolher um desabafo, a pessoa se sentir melhor com a nossa presença. É importante isso dar uma sensação de bem-estar na gente. Não dá uma sensação de superioridade, é diferente. Não é uma sensação de superioridade para você entrar naquela vaidade que acabamos de comentar. Eu controlo, eu domino, eu salvo. Não, isso aí é complexo de Salvador. É uma pessoa que precisa de ajuda. Essa pessoa precisa de muita ajuda. Nós estamos falando da sensação de bem-estar por estarmos uns com os outros. Essa relação de reciprocidade, porque nós nos reconhecemos humanos. Então, mas isso é interessante que não veio da filosofia, que isso já vinha, e da religião. Foi uma pesquisa em neurociência. Uma pesquisa altamente técnica, mecanicista, cartesiana, com lá resultados. Então, a nossa psique está, até o aparelho biológico, programado para isso. É isso que nos dá a sensação de bem-estar. Sermos úteis, sermos bons. Mas o ser humano insiste em entorpecer. Tem uma palestra que ela fala tanto disso, fizeram várias pesquisas. Ela citou? Então, a gente fazia feliz. Então, Sim. a beleza, o dinheiro, né? Nada despertava Na mesma intensidade, no mesmo grau. de ser caridoso, né? Não desperta. Tinha duas coisas na palestra, né? Que dava o maior prazer. Maior sensação de bem-estar. Fazer bem aos outros e estudar. Excelente. Fantástico, então, que privilégio que nós temos. Estamos tentando fazer os dois. Estudar e sermos bons. Percebe? Então, não é que a gente está enfraquecendo ou sentindo que o mundo é muito perigoso e julgando e pecaminoso. Não, nós estamos buscando algo que para nós é muito mais valioso, muito mais importante. Então, somos buscadores extremamente potentes também. Não estamos nos diminuindo, nos amedrontando ou nos tornando submissos. Por isso que quando a gente entra em face a face com o lado mais difícil do mundo, mais sombrio, a gente sente o impacto, mas a gente não dobra os joelhos. Mas a gente Continua o caminho. esse lado também está precisando de um sorriso. Também está precisando. De um ouvido. Exato. Mas aí a nossa preparação para termos condições de fazer isso. Entende? É um trabalho. E também está doando. Claro. Doa bem mais do que o outro. Estamos sempre São doando. enormes doadores. Então, por isso que é interessante nós estarmos em doação constante, percebe? Não precisa ter um objeto ou uma pessoa específica para receber, que foi o comentário inicial. Nós somos doadores constantes, vão passar por nós, vão sair, vão passar, vão chegar, vão partir, em qualquer lugar, em qualquer hora. Aí é o que nós estamos buscando. Exatamente. Sabe que o corpo é indumentária, a identificação dos objetivos da vida faculta os estímulos para o prosseguimento da busca de autenticidade. Essa é uma palavra que a gente insiste muito na leitura. Qual é o nosso eu autêntico? Quem realmente nós somos? Sair da massificação daquela condução e encontrarmos a nossa identidade de realização, do prosseguimento de autenticidade. E só a partir da autenticidade a realização. Sabe que o corpo é indumentária transitória e com esse conhecimento descortina o futuro para o qual segue com firmeza. Não é uma caminhada fácil. Não é uma caminhada. Vocês têm um livro muito antigo, acho que era do século XVII esse livro. O Peregrino. Já citei ele aqui. Vocês leram O Peregrino já? Nossa, gente. Vou colocar lá no Google então. Esse livro é muito bom, um livro do século XVII. E ele faz uma referência da pessoa tentando fazer esse caminhar, e ele vai encontrando diferentes cidades, ele se desvia do caminho, encontra o gigante que representa o egoísmo, encontra o monstro que representa... E o autor é fantástico, me fugiu o nome dele agora. Famosíssimo autor, né? Do século XVII, chama O Peregrino. Muito bom o livro. Fala justamente sobre isso. Então, a caminhada não é fácil. Nós vamos ser tentados com muitos atalhos, com muitos descaminhos, muitas confusões. Então, do certo, do errado, do pode, não pode, mas todo mundo faz, por que eu não posso? Isso é impressionante como está impregnado, né? Desde pequenininho, você vai conversar, mas ele fez, por que eu não posso? Meu Deus, como é que eu vou te explicar, né? Ele fez algo errado.
Então ele vai precisar de orientação, de apoio, de ajuda. Você está querendo reclamar o seu direito de fazer errado também? Não faz sentido. Percebe? Então você fala, a pessoa gritou, então eu posso gritar. A pessoa fez aquilo, então eu posso fazer. Poder você pode, mas é interessante? É inteligente? Desde pequeno já vem com essa mentalidade. Mas aí vem aquela reflexão. É como se sermos bons, buscarmos a bondade, buscarmos o valor e a virtude, é um prejuízo para a gente. Coitado da gente que gosta de estudar. Coitado da gente. Que coitado nada. Somos extremamente ousados. Beira até um pouquinho mais que a ousadia, né? Uma intrepidez aí, às vezes desmedida. Nós somos seres ousados. Não nos interessa mais, não nos convém essa pequenez dos jogos de personalidade. Oi? Exatamente, então estamos buscando algo maior, entende? Somos ousados, e essa ousadia é importante, é preciso coragem, lançarmos-nos. Então, eu tenho o direito de fazer todas as besteiras que todo mundo faz? Tem? Vai fazer então. Agora, é impressionante, a pessoa errou, que pena, né? Vamos ajudá-la. Não, ela errou, também quer. Então, mas é aquela coisa, os direitos e os deveres. Também. Ninguém responde os deveres. Não. É totalmente os fora de moda. Não existem mais. Por isso que eles ficam sem noção. Não posso me frustrar, eu preciso tudo, não posso ouvir um não posso ter dificuldades, não posso perder, não posso errar. Então aparece todo mundo desesperado para criar bolhas para a criança crescer nesse mundo de ilusão em que ela é o centro do universo. Ninguém é o centro do universo. Todos somos, por isso ninguém é. É diferente. Então temos que seguir com firmeza. Por isso que é muito bom estarmos em grupo, percebe? Porque a gente entende que não somos só nós. Há um grupo significativo que ainda está silenciado, se silencia, e aí, no próprio livro dos Espíritos, né, muitas vezes por covardia, se silencia, mas nós somos um grupo numeroso, de que está cansado desse jogo de ilusões, não queremos mais. Adquire confiança em si mesmo e no porvir. Isso que dá, aí sim, esperança. Confiança em si mesmo e no porvir. Ele sabe onde jogou a sua âncora, onde está querendo alcançar, passando a antecipá-lo desde agora, usando o bom ânimo, mesmo na dificuldade, mesmo na dor, no sofrimento, nas trevas. Usa o bom ânimo, a coragem na luta e o sorriso de bem-estar. Passa a ter a inteireza moral de não valorizar em demasia as pequenas ocorrências. Uau, como seria bom, né? Não gritarmos tanto, brigarmos tanto, sofrermos tanto, com ocorrências tão pequenas, diante desse oceano ilimitado que se abre a nossa percepção, com o estudo, com a beleza, com a arte. Você fala, não tem problema nenhum, isso aí pode ficar para você, está tudo certo, vamos. Mas está injusto, está errado, sim, infelizmente, mas eu tenho outra busca agora. Eu tenho outra busca, outra luta. A gente está sozinho. Quando a gente está com o outro... Exatamente. É bem difícil. Por isso que aí vem a questão da esperança da decisão. Se você opta, então, por isso que é interessante, eu não posso chegar lá no plano espiritual e dizer, olha, eu não pude fazer nada e melhorar, porque eu estava querendo esperar outra pessoa. Tem nada a ver com o que você está falando. Não passem essa vergonha, certo? Não vamos passar essa vergonha lá em cima. Ou lá, não sei qual é o lado. Não vamos passar essa vergonha. Não fiz porque eu não quis. Eu me acomodei e fulano foi muito bom para eu ter essa desculpa. Então, desculpa fulano, eu não fiz porque eu quis também. Então não adianta, percebe? Mas é difícil. Porque às vezes vai exigir uma ruptura temporária. E quando você construiu vínculos... É difícil ter uma ruptura, mas é difícil você ter bom ânimo e tudo mais. Claro, também. Alguém que é exatamente o oposto, por exemplo. Exato, então, mas em algum momento vai existir uma ruptura. Mas você não consegue transparecer. Perfeito. Ao... Perfeito. E o outro tem o direito, tem o livre-arbítrio também. Então, ele tem os seus deveres, mas ele tem o direito de buscar o próprio caminho. E às vezes os caminhos vão divergir. Sabemos que é temporário, mas mesmo assim é doloroso. Então, por isso que a gente volta na construção. Se a construção de um relacionamento se fundamenta
na afinidade, realmente, aí a ruptura é improvável. Mas são poucos os relacionamentos, isso eu falo de amizade, profissional, conjugal, em todos os níveis, que se sustentam unicamente pela afinidade. E mesmo os que se sustentam pela afinidade podem ter rupturas temporárias também. Que retornam ou não retornam, isso vai depender das circunstâncias e dos processos e das escolhas pessoais. Mas não é simples. Não é simples. Passa a ter a inteireza moral de não valorizar, então, em demasia as pequenas ocorrências. Sensacional, né? Os insucessos aparentes. E ri de si mesmo com otimismo. Essa é uma imagem muito legal, que eu já imagino um senhorzinho, né, tranquilo, rindo das próprias dificuldades. Falo, puxa, um dia eu gostaria de ter esse talento de rir de mim mesmo com mais frequência, entendendo que todo aquele estresse que durava, às vezes, uma semana, você fala, nossa, eu estou aqui do mesmo jeito, está acontecendo tudo do mesmo jeito, aquela semana de estresse, não promoveu nada de interessante. Só que o incrível é que volta, né? Depois a gente fica mais uma semana estressado. E enfrentando os obstáculos com os estímulos que o levam a transpô-los. Não ficar na lamentação. Vai ficar um pedacinho, então, para a nossa próxima encontro, para não passar muito tempo. Não, tem dia 12. Encontraremos-nos no dia 12, aí a gente vai terminar esse finalzinho do capítulo 8, a história do sábio, capítulo 6, perdão. A história do sábio, e aí a gente finaliza com o capítulo 7. Nossa meta é o capítulo 7, antes da pausa para a reflexão. Aí, mas vocês sabem que essa pausa vai ser para aula prática, né? Vai ser para estágio. A gente vai parar da aula teórica e vai ser um mês de estágio. O estágio já está em pé.